Boa noite a todos, boa noite aos amigos de casa que estão assistindo a mais uma sessão desta Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da 19ª legislatura, em 24 de março de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bion. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao vereador primeiro e secretário, solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício 98 de 2025, CACON de 24 de abril de 2025. Senhor Presidente, resposta ao requerimento 010 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, em que solicita providências para viabilizar a implantação do programa Meu Pet Container no município de Caconde, faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos do departamento competente, conforme documentação anexa. Sendo que se apresenta, renova os protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Em atenção ao requerimento 010, de autoria da Vossa Excelência Elizabeth Biondi, que solicita providências para viabilizar a implantação do programa Meu Pet Container no município de Caconde, informamos o que segue. O município de Caconde já foi contemplado com a aquisição de um consultório veterinário em container, conforme previsto no convênio firmado com o governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Meu Pet. A previsão de execução do convênio tem início a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 25 de abril de 2022, com vigência de 5 anos, ou seja, até 25 de abril de 2027. A unidade vinculada ao referido convênio está localizada na Rua Geraldo Aparecido da Silva, sem número, bairro Cristais, próximo à Igreja de Santo Reis, em terreno situado entre a esquina com a Rua Padre Ângeles e a Avenida Brasil. Informamos ainda que, em contato realizado via e-mail com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Planejamento Animal, CEMIL, foi confirmado que o município de Caconde está devidamente contemplado no programa, assim que for iniciado o período de execução, a administração será comunicada para os devidos alinhamentos e providências quanto à instalação e funcionamento da unidade. Reiteramos nosso compromisso com o bem-estar animal, o controle populacional ético de cães e gatos e a promoção da saúde pública por meio de políticas públicas eficazes. Atenciosamente, CACONDE, 24 de abril de 2025, José Roberto dos Santos, diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ofício especial em resposta à indicação 106 de 2025. Com meio de cordiais cumprimentos, em atenção à indicação número 106 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, informo que foi instalado um novo equipamento de internet no Parque Prainha, com o intuito de fornecer o Wi-Fi de forma gratuita, visando uma melhor experiência dos turistas e frequentadores do local. Sendo que se apresenta, renova os protestos de estima e consideração. Francisco de Assis Pessoa Filho, chefe de gabinete. Indicação 127 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a instalação e ou melhoria da iluminação pública no bairro Alto da Boa Vista, em atenção especial à rua Alcides, conhecida como a Rua da Caixa d'Água e suas proximidades. Indicação 128, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja providenciada a colocação de um poste de luz na rua Vicente Oscar de Souza, no Jardim Redentor, Rua debaixo do campo Toca da Raposa. Indicação 129 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja providenciada a instalação de internet gratuita na Praça da Matriz, localizada no centro da cidade.
Indicação 130 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja revista e intensificada a sinalização horizontal e vertical da rua Santo Antônio, bem como instalado um redutor de velocidade na via. Indicação 131 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da iluminação pública e a colocação de braços de iluminação nos postes que ainda não possuem luminárias no bairro São José, com destaque para o trecho no final da Rua 8 com a Rua 14. Indicação 132 de 2025, indicando ao senhor, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja implantada internet gratuita, Wi-Fi, para os usuários, pacientes e acompanhantes da Santa Casa e das unidades básicas de saúde. Indicação 133 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a colocação de grades e telas nos bueiros da cidade, a fim de evitar o acúmulo de lixo e entulho. Indicação 134 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada, com urgência, a manutenção da estrada do bairro Gleminha, com referência à igreja e à chácara Padre Donizete. Indicação 135 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da estrada da Barra Grande, que liga o bairro São José à estrada que dá acesso à cidade de Muzambinho. Indicação 136 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção da rua Francisco Rodrigues, localizada no bairro São José, bem como a limpeza das calçadas nas laterais da via. Indicação 137 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de criação de uma área de atividade física multidisciplinar que contemple espaços para caminhada, corrida e ciclismo, no trajeto que liga o Aquário Municipal ao Parque Prainha. Indicação 138 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a roçagem das laterais e a manutenção da estrada do bairro Engano. Indicação 139 de 2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito a instalação de uma torneira de água para hidratação mais próxima da areninha, localizada na lateral do ginásio de esportes. Indicação 140 de 2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a reforma, manutenção e pintura da capela do cemitério Parque dos Ipês. Indicação 141 de 2025, de autoria dos vereadores Edson do Nascimento, Danilo Lima Cipollini, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que seja instalado corrimão na escadaria que dá acesso à Prefeitura Municipal. Indicação 142 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferflogler Maguim, indicando ao senhor prefeito que providencie a adesão de Caconde ao Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, Pló Patinhas, e também ao Sim Patinhas. Indicação 143 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferflogler Maguim, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de aderir ao Plano de Ações Articuladas, PAR 2025-2028, e ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA. Indicação 144 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferflogler Maguim, indicando ao senhor prefeito a adesão do município à plataforma federal Contrata Mais Brasil, instituída pela Instrução Normativa SEGES-MGI, número 52 de 2025. Indicação 145 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferflogler Maguim, indicando ao chefe do Poder Executivo a adesão ao programa Cidades Verdes Resilientes, com cadastramento das áreas verdes no Cadastro Ambiental Urbano, elaboração de Plano Municipal de Arborização Urbana e integração à Agenda Climática Nacional. Indicação 146 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferflogler Maguim,
indicando ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto técnico para a recuperação das nascentes responsáveis pelo abastecimento público de Caconde, com adesão ao programa Nascentes, integrante do programa Refloresta São Paulo. Indicação 147/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, indicando ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto técnico para a recuperação das nascentes responsáveis pelo abastecimento público de Caconde, com vistas à adesão ao programa Nascentes, integrante do programa Refloresta São Paulo. Indicação 148/2025, indicando ao senhor prefeito a regulamentação e imediata implementação da Lei Municipal 2.994 de 2025, que instituiu a política de transparência ativa e dados abertos das escolas municipais de Caconde. Indicação 149/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, indicando ao Poder Executivo a realização de nova etapa de participação popular e cumprimento dos requisitos legais e democráticos antes da apresentação do projeto de lei do Plano Diretor Municipal. Requerimento 15/2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, solicitando ao senhor prefeito diversas informações relacionadas ao Departamento de Educação. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça para exarar parecer. Requerimento 16/2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, solicitando ao senhor prefeito informações referentes ao transporte de alunos do bairro Faisqueira. Encaminho o referido requerimento também para a Comissão de Justiça. Requerimento 17/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, requerendo informações ao senhor prefeito sobre o sistema de licitações utilizado pela Administração Pública Municipal. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 18/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, requerendo informações ao chefe do Poder Executivo acerca da adesão ao programa Cidades Verdes Resilientes. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 019/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, requerendo informações ao senhor prefeito sobre a atuação do município de Caconde no âmbito do programa Farmácia Popular do Brasil. Encaminho também para a Comissão de Justiça. Requerimento 020/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, solicitando ao senhor prefeito informações fiscais, tributárias, administrativas e ambientais com vistas à reestruturação da proposta legislativa que institui o programa IPTU Verde. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 021/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, solicitando informações ao Poder Executivo sobre a implementação da Lei Municipal 2.788 de 2021, que institui a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Hortas Comunitárias, bem como sobre a possibilidade de adesão ao Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, nos termos do Decreto Federal número 11.700 de 2023. Encaminho o referido requerimento também para a Comissão de Justiça. Requerimento 022/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, requerendo informações ao chefe do Poder Executivo sobre o programa Refloresta São Paulo e programa Nascentes, bem como dados sobre a situação das nascentes que abastecem o município, a constituição do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Encaminho o requerimento também à Comissão de Justiça. Requerimento 023/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoger Maguim, solicitando ao Executivo a regulamentação da Lei 2889 de 2022, visando a implementação da Política Municipal de Economia Solidária, em consonância com a Lei Federal nº 15.068 de 2024, Lei Paul Singer. Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça.
Requerimento 24 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, solicitando informações ao senhor prefeito sobre a adesão de Caconde ao ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. Encaminho o referido requerimento também para a Comissão de Justiça. Requerimento 025 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo informações ao senhor prefeito sobre o cumprimento da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 2089-202-51-2023, 826.0000 e da suspensão de liminar número 22.400.7493-2024, 826.0000, solicitando esclarecimentos quanto aos cargos atingidos, medidas adotadas e confirmação do prazo final para adequação institucional. Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Recebemos com pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação as seguintes proposituras. Requerimento 13/2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, requerendo ao senhor prefeito informações sobre providências a serem adotadas com relação ao aparecimento de escorpiões amarelos nas dependências da creche municipal Lourdes de Souza Freire. Requerimento número 14 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, requerendo informações ao senhor prefeito sobre o provimento de cargos de professor de Educação Básica 1, PEB 1. E moção número 9 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim e demais, de congratulações ao senhor João Batista Pereira pela trajetória profissional exemplar e pela relevante contribuição à comunidade de Caconde. Terminado o expediente. Concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, previamente inscrito no expediente, que discorrerá sobre perspectiva de gestão pública. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, boa noite aos colegas, ao presidente, ao pessoal que está aqui presente e quem está em casa também. Eu vou fazer uso hoje da palavra aqui na tribuna, no expediente, para tentar fazer um balanço, até para assentar as ações do mandato e também da legislatura como um todo. E, para fazer isso, é preciso fazer um passo atrás e relembrar alguns momentos, porque a gente herda uma prefeitura dentro de uma situação da qual o prefeito atual tem que se atualizar e pegar o bonde andando ali com as coisas e tentar remanejar, né, acertar, enfim. Então, é importante rememorar algumas coisas, até porque eu estive aqui durante 4 anos, e 4 anos sofridos, né? Foram anos duríssimos, né? A gente pegou pandemia, depois a gente pegou uma prefeitura que teve seus momentos, mas muitos deles turbulentos e de muita incerteza, né? Então, tivemos problemas graves na educação, várias denúncias com relação à forma de gerir e à forma de administrar. Tanto que a gente teve casos de contaminação da merenda escolar na época, que não foi muito bem esclarecida publicamente. Enfim, um embate bem caloroso, que mostrou fragilidades daquele momento, precisava ser reavaliado a forma de lidar com a situação. A própria incerteza dos servidores públicos, que não conseguiu ainda, durante os 4 anos, lidar com o plano de carreira. Ao final da gestão, a gente teve um quase cargo de carreira por conta da decisão judicial, né, que obrigou a prefeitura a tratar do assunto, porque de boa vontade não partiu, mesmo assim não saiu do papel, gerou toda uma insegurança, uma agitação por parte dos servidores. Fiz parte de comissões, principalmente do magistério, né, para a gente tratar do plano do magistério, que não foi para frente.
A gente teve problemas com estradas rurais, máquinas, tudo, tanto que é verdade que no início da gestão o prefeito teve que refazer e reformular algumas das máquinas, mostrando que não estava tudo certo. Foi entregue de uma maneira sucateada para a gestão atual. Então, a gente tem um passado da gestão do João Felipe que foi péssima e trouxe essa herança que está retardando muitos processos atuais. Então, isso precisa ser muito bem pontuado. E por quê? No final da gestão, no dezembro, 20 alguma coisa, foi demitido 23 professores, que eram seletivos, desfalcando no início da gestão atual. Um corre-corre danado, sem professor para dar aula, tendo que abrir um novo concurso seletivo agora, que ainda não terminou todas as fases, 5 meses, e estamos com falta de professor atualmente, por causa de uma decisão no final da gestão. No apagar das luzes, pode-se colocar qualquer justificativa jurídica em cima desse ponto, mas tenho certeza que, de bom senso, não foi a melhor escolha, tanto que a gente desfalcou a rede municipal. Temos um concurso aberto de 2023, concurso efetivo, justamente para professores também, e eles não estão sendo usados nesse momento, tanto que o requerimento foi aprovado, está sendo tramitado para buscar essas informações, e, paralelamente a isso, está aberto um concurso seletivo também, criando um conflito de 2 concursos ao mesmo tempo. A gente teve problemas crônicos, graves, que pegou a gestão do começo do João Felipe e foi até o final com a saúde da cidade. A gente teve problemas gravíssimos por parte de falta de medicamento, uma confusão danada, um atraso danado com relação ao exame. Isso o povo sentiu na pele. Está registrado nas audiências públicas que a gente fez na Câmara e o povo participou. Foram meses sem medicação, uma confusão danada. Lista de medicamento, retirada de lista de medicamento, criação de lista de medicamentos sem falar com os médicos da cidade. Voltou a lista, enfim, uma confusão danada. E eu estou dizendo esse enredo, porque é esse enredo que nos é entregue. Os precatórios continuam igualzinho ao que sempre foi. Se vocês acompanharem o Diário Oficial da cidade, 1 por semana cai lá. É insalubridade, não sei o quê, 40%. Por quê? O plano que foi aplicado e aprovado em 2002, o Estatuto do Servidor, não é aplicado na prática. Ano após ano, a Prefeitura se abstém de aplicar ele. O que o servidor faz com o direito, entra na Justiça, direito trabalhista. Eu estou trabalhando, a lei está falando que eu tenho direito, então eu vou na Justiça. O erro é de quem? Da Prefeitura, que não aplica. E toda semana você pode abrir o Diário Oficial que vai ter. Foi isso durante o governo de João Felipe e continua sendo durante a gestão atual. E precisa ser estancada essa ferida, esse problema. E no começo da gestão passada, em várias audiências aqui, a culpa era do servidor. Diretores falavam isso aqui. Tinha que se posicionar e defender a turma. Oh, não, querido, você não aplica. Como é que a culpa é deles? O cara está trabalhando. E consequência disso é o quê? Hora extra. O Tribunal de Contas está avisando e a hora extra está subindo. Por quê? Não é bem remunerado, não organiza a administração, aplica-se hora extra para fazer o serviço. Não estou falando que eu sou contra a hora extra, estou dizendo que não pode ser a saída. A saída é melhorar a estrutura administrativa da Prefeitura que dê condições para os servidores trabalhar. Há anos eles falam sobre a sexta, que eu estou batendo nesse ponto. Ninguém deu ouvido. Precisa ser agora a nossa legislatura que a gente resolva esse problema. Ou seja, não está bem as coisas. E eu falo isso agora porque é o encerramento de um ciclo. Eu trabalho com ciclos. A gente aprovou na semana passada as emendas parlamentares, que eu acredito que é uma mudança na forma de fazer política conde. Então, todas as metas que eu tinha para fazer
Nesses 4 meses eu consegui e ela termina com essa aplicação. Então, a gente resolveu algumas coisas, agora precisa olhar para frente. Já deu 5 meses, a gente precisa olhar agora o que está acontecendo. E não é simples, e não é normal, na verdade, em 5 meses você ter 3 diretores de educação. Não é um bom indicativo, com certeza. E não é normal, com 10 dias, você querer fechar a escola sem diálogo com as pessoas. Não é normal isso. Os dados que foram publicados à época, nenhum deles era verdadeiros. Está escrito no requerimento que o diretor me respondeu. Não é normal. Não se dialoga sobre a atualização do cardápio da merenda escolar, que já há muito tempo está se falando sobre isso, de atualização, adaptação com o regime da cidade. O PENAI o PENAI é o Programa de Merenda Escolar. Não é aplicado da melhor forma no município, na agricultura familiar. A gente escuta e recebe de professor, professora e de pai e mãe. Falta material, problema que já vinha ocorrendo na última gestão. Continua com esse problema. É licitação. Bom, estruturemos, então, uma forma de contratar, que não faltem problemas. Ou está tendo um diálogo entre... O que me parece é que está tendo uma ruptura entre uma gestão e outra. Parece que o bastão não foi passo de uma maneira organizada. E agora vem aparecendo os problemas. E esse problema não é o que eu estou falando, é o povo que está sentindo na prática. É eles que estão lá falando e replicando sobre isso. Essa insegurança de um monte de coisas. E eu vou falar mais. A participação dos nossos empreendedores e trabalhadores do município. Historicamente, eles não participam de uma maneira pública e competitiva dentro da cidade. A gente pega o nosso orçamento e contrata só empresas que estão fora da cidade, para tudo. Eu briguei com isso nos 4 anos com o João Felipe, contratando um monte de empresas para fazer carnaval de fora. O povo de Caconde, que trabalha o ano inteiro, não conseguiu uma barraquinha na praça. Repetiu agora, no começo de fevereiro. Eu disse aqui antes do carnaval e continuo falando. E por quê? Vamos fundo. A contratação na licitação, se eu não me engano, tem um programa pago que impede os MEIs da cidade de participar. Quem tem uma grana para participar de uma licitação que nem sabe se vai ganhar? Sendo que existem programas do governo federal gratuitos que facilitam e permitem os MEIs locais de participarem das concorrências. Serviço de pedreiro, pintura, qualquer coisa. Por que não usa o gratuito? E por que tem que fazer uma barreira que, no final das contas, favorece quem tem mais estrutura? Geralmente de fora, não é daqui. Esse dinheiro não circula na cidade. Qual que é a maior empresa nossa? É a prefeitura, milhões. Então, é essa conversão e reversão, município. Artistas, empreendedores, trabalhadores do município têm que ter acesso a esses recursos. Porque existem vários programas, e aqui é uma prova disso. Indicações e requerimentos sobre todos os programas possíveis que podem facilitar, permitir, fomentar, facilitar a vida do trabalhador, que, consequentemente, facilita a vida de todo o comércio e economia local, e, no final das contas, da criança e do adolescente que quer participar das coisas. Qual é e onde faz o EJA, o estudo do pessoal jovem e adulto que não conseguiu concluir o ensino médio? Até hoje ninguém sabe, é longe, distante, a pessoa quer concluir o ensino. Então, são essas situações que eu preciso trazer. E qual é a minha responsabilidade dentro disso? Bastante, porque eu estou aqui iniciando o 5º ano. Eu não posso ver esses erros repetindo e eu ficar calado. Por quê? Quando eu estava falando lá para os 2022, 2023, que o negócio, que o barco ia desandar, e desandou, eu estava vendo acontecer. Eu não posso permitir que isso aconteça novamente. Então, a gente vai precisar, sim, de cobrar. E agir. Eu digo isso porque, abertamente, a gente tem uma parceria bem boa com a saúde, ajudamos com recursos e com tecnologias. Por exemplo, o diretor atual conseguiu consertar o erro da gestão antiga, que era a questão dos médicos participando da formulação dos medicamentos, né?
Eu falava, ele, realmente, no primeiro ato, ele corrigiu. Há 5 anos, eu ficava falando sobre a gratuidade do sistema do eSUS, da digitalização dos prontuários e todo o sistema gratuito. O Caconde paga há mais de 8 anos uma empresa para fazer algo que é de graça. Aplicou. Semana passada, eu fui no SUS, que eu sou paciente, e recebi a minha receita eSUS, uma vitória. Cansei de falar aqui e ali, deu certo, saiu. Então, ou seja, se eu não puder falar sobre esses pontos, em que momento eu vou poder? E está acontecendo. E, portanto, volto a repetir, a gente precisa dar independência e ouvido aos servidores, principalmente na saúde. O servidor da saúde precisa ser ouvido em qualquer decisão que for tomada. Esse é um apelo que eu faço para o Julierme, que é o diretor, a toda conversa que eu falo com ele. Você precisa ouvir. Essa turma precisa estar na ponta da lança para decidir as coisas. Uma questão de princípio, uma questão legal. Dentro de tudo isso, para finalizar, eu reitero que, legalmente, é preciso que o Executivo faça o quanto antes audiência e atitudes públicas para, se quiser, reformular o plano diretor. Uma questão legal e de princípio do próprio estatuto da cidade. Está encaminhando uma indicação para isso. Se não fizer, é vício formal. E, por fim, e aí eu alerto para os colegas, o plano de carreira do município não é só um plano de carreira. Ao ler a decisão e o processo, você entende muito bem, porque eu participei dessa conversa com a promotora da época, em 2021. É um processo de mais de 2.000 folhas, então você percebe o tamanho da bucha. Em resumo, é uma reiniciação da prefeitura do zero. É isso. A gente vai ter uma nova prefeitura. Se a gente vai ter uma nova prefeitura em termos administrativos, significa o tamanho da responsabilidade desse documento. Porque ele mexe na estrutura organizacional da prefeitura, ele enquadra ela na legalidade, porque hoje, legalmente falando, por via de decisão, ela está inconstitucional. É isso. Inteira. E os quadros dos magistérios e dos servidores. Então, são 3 documentos. Do zero, a prefeitura vai recomeçar. Cargos de confiança, amigos de prefeitos, estarão eliminados dentro do conceito administrativo. Ainda bem. Finalmente, por força judicial, em vista da ilegalidade que isso é, imoralidade que isso é, teve que o juiz, que bateu até no STF, inclusive, rodou todas as instâncias, conseguiu cortar esse absurdo. A gente teve 1 ano desde a decisão e até hoje não cumpriu. Se eu não me engano, o prazo vence agora no meio do ano. E a gente não recebeu esse documento. Do tamanho da bucha, do tamanho da responsabilidade que esse documento traz para nós, esse negócio tem que estar aqui há muito tempo. Porque não tem como buscar mais prazo, porque se passar o prazo, a gente está sob a ilegalidade. E esse é o problema. Isso gera responsabilidade. Lá, dinheiro, incerteza e insegurança. E sabe como é um problema de não saber administrar? É que esse assunto foi circulado entre os servidores no começo do ano e gerou um pavor institucional dentro dos servidores. Estão com medo, apavorados, que vão ser demitidos. E não sabem para onde que vai os seus direitos. E a gente não sabe aqui ainda que prazo que é esse que eles não encaminharam para a gente. Eu acho que eu tenho razão em ficar preocupado com isso, porque quando eu vi esse documento aqui e falar, você tem 1 mês para decidir isso, eu não vou ter coragem de decidir sobre isso em pouco tempo, dado a complexidade que é isso. Porque isso implica em precatórios, implica em erros jurídicos, implica em um monte de situação. Então, veja, esse mundaréu de coisas que eu falei até agora é a coisa séria que está acontecendo no município. Isso vai concluir na onde? Por exemplo, a gente recebeu uma grana da cultura desde o ano passado, até hoje não conseguimos colocar o negócio para rodar. Nada. Vai acabar o prazo agora, no final do mês. E o que demonstra isso? Falta de estrutura administrativa, gente para trabalhar e fazer o negócio acontecer.
São esses sinais que a gente está lidando aqui. E precisa ser encarado rapidamente. Ah, mas foi agora que entrou. Meu amigo, se você disputou a eleição, você sabia, no mínimo, o que estava acontecendo nessa cidade. É simples assim. Não dá para correr. Porque lá na frente isso vai fazer resultado. E eu não estou falando isso aqui agora para olhar para frente. Tomara que a gente conseguiu resolver esses desafios que eu me comprometi na posse, na frente do prefeito, a ajudá-lo a resolver. Se a gente não resolver, pode ter certeza que eu sou o primeiro a dar a voz e cobrar que a gente resolva esses problemas. Conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos marcar a reunião após a sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças fará reunião em conjunto com a Comissão de Justiça, mesmo dia e horário. Então, ficam designadas aí as reuniões das comissões de Justiça e Finanças, para logo após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione, Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfou Gamaguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o requerimento número 13 de 2025, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, requerendo ao senhor prefeito informações sobre providências a serem adotadas com relação ao aparecimento de escorpiões amarelos nas dependências da creche municipal Lourdes de Souza Freire. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 14 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfou Gamaguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o provimento de cargos de professor de Educação Básica 1, PEB 1. Em discussão a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, a moção número 9 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfou Gamaguim e todos os demais, de congratulações ao senhor João Batista Pereira pela trajetória profissional exemplar e pela relevante contribuição à comunidade cacondense. Em discussão a matéria que foi lida. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, colegas e população. É simbólico, mas eu acho importante. Eu tenho aprendido com os colegas e no dia a dia que é importante a gente homenagear as pessoas em vida, principalmente. Foi algo que eu não consegui fazer muito bem na última gestão, mas eu tenho olhado com melhor atenção com isso, que eu realmente acho importante. Importante porque as pessoas, se a discussão lá atrás, falando sobre reconhecimento, também acho que a população também tem reconhecimentos, né? Ainda mais quando são simbólicos. Então, a gente tem que ter esse critério também. Mas, enfim, o João Batista, o Joãozinho, João Galinha, enfim, é um grande amigo da cidade. Tem uma história grande com ele, inclusive, desde menino indo jogar bola, que ele levava a gente
com o filho dele também, o João Gabriel. E como todo mundo aqui também foi atendido por ele na agência do Correio, né, por tanto tempo que ele trabalhou. Seja ali no guichê, seja passando de frente, que você comunica, né, sempre foi um cara respeitoso e alegre e responsável. Então, acredito que na Semana do Trabalho, né, é muito justo a gente homenagear, em termos simbólicos, alguém que se aposentou recentemente, que mostra que a gente está atento na questão do servidor público e também no serviço público prestado pelos Correios. Então, e pela vida mesmo do João. Então, acho importante que isso seja enaltecido. Então, é algo simbólico, mas é algo importante. Eu vou rapidamente ler a moção, porque fica registrado isso na ata da sessão. E eu agradeço a todos os colegas também pela assinatura conjunta, que eu acho merecido isso, e também a ex-colega vereadora Isabela, que, inclusive, faço méritos, que foi ela que me ligou na semana passada, e a gente conversou, eu falei, acho que tem razão, Isabela, vou fazer imediatamente. Aí, imediatamente, eu conversei com a família, ficaram felizes, então, falei, vamos dar seguimento, que faz sentido. Ou seja, hoje a Isa, ela é cidadã, então a gente está ouvindo também a quem está de fora aqui da Câmara. Então, vamos lá. A trajetória do senhor João Batista Pereira é um verdadeiro exemplo de dedicação, competência e inspiração para a nossa cidade. Após concluir o ensino médio na Escola Estadual Fernando Magalhães, graduou-se em Contabilidade pela Universidade de São João da Boa Vista, iniciando sua carreira com seriedade e compromisso, trabalhando por 4 anos no Fórum de Caconde. Em 22 de dezembro de 83, ingressou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, onde construiu uma história de mais de 42 anos de serviços prestados com excelência, com competência, ética e zelo. Desempenhou diversas funções, de carteiro a atendente, até assumir, há 10 anos, a gerência da Agência dos Correios de Caconde, onde permaneceu até 17 de abril de 2025, data em que encerrou sua brilhante carreira com a merecida aposentadoria. Ao longo de sua trajetória, João Batista Pereira personificou o verdadeiro espírito do servidor público, aquele que, com dedicação e compromisso inabalável, trabalha diariamente para aproximar o Estado do cidadão. Em especial, sua atuação nos Correios reveste de significado profundo, pois os Correios são, historicamente, um dos pilares da integração nacional, garantindo comunicação, acesso a serviços essenciais e presença do serviço público, até mesmo nos rincões mais distantes do Brasil. Em Caconde, sua presença à frente da agência local representou não apenas a eficiência administrativa, mas também a manutenção de vínculos sociais fundamentais, prestando atendimento digno e respeitoso a cada cidadão cacondense. Reconhecer a trajetória de João Batista é, portanto, reconhecer o valor do serviço público comprometido com o bem comum e a importância de instituições como os Correios para a vida das comunidades brasileiras. Sua atuação profissional sempre foi norteada pela honestidade, responsabilidade, empatia e profundo respeito ao próximo, valores que tornaram uma inspiração para os seus colegas de profissão e para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sua história, construída com trabalho honesto e perseverante, simboliza os valores que celebramos na Semana do Dia do Trabalho, enaltecendo aqueles que, com esforço diário, constroem a grandeza da nossa cidade. Assim, a Câmara Municipal de Caconde, em nome de toda a população cacondense, presta-lhe esta justa e pública homenagem, com gratidão, respeito e orgulho, reconhecendo a marca indelével que João Batista Pereira deixa em nossa comunidade. Então, meus parabéns, João e família, pela pessoa e pelo trabalho exercido na cidade, que você tenha um descanso e aproveite agora essa nova fase com todo o merecimento e o carinho que merece.
Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, ao público presente, pessoal que está nos assistindo, aos funcionários da Casa de Lei, Câmara Municipal de Caconde. Senhor presidente, falar da pessoa João Batista Pereira, como diz o nobre colega Risto, é relembrar o passado. Eu tive a felicidade de conviver com ele na época dos estudos, em 76, 77. Fizemos a 6ª, 7ª série. Em 78 me mudei para Tambaú, mas em 79 retornei e fizemos o primeiro colégio junto também. E fomos a primeira turma de 80 a 81 a cursar o técnico em contabilidade e o colégio junto. Naquela época falava colégio, hoje é ensino fundamental, né? Ensino médio. E depois eu ingressei na faculdade, eu trabalhava na Casa Progresso, da família Brigante, e ele trabalhava no fórum, junto, no cartório, junto com o Silvestre, o Nené. Resultado, eu fui para Rio Pardo, saí da família Brigante, Casa Progresso, e fui para a Caixa Federal, onde é o Bradesco, e fui estagiário 1 ano. Depois eu fui para Rio Pardo, trabalhei na Casa Pernambucana. E foi justo na época que o Joãozinho, né, querido Joãozinho, entrou no Correio, que foi em 83. E em 85, ele apareceu uma outra vaga, ele me convidou para prestar o concurso, eu fui em São Paulo, prestei, e tive a felicidade de trabalhar com ele por 8 anos e meio como carteiro, que ele iniciou como carteiro. Quando eu entrei, ele era carteiro ainda, dali 6 meses ele passou a ser balconista e chegou no grandioso cargo que é o gerente, né, com muita honradez, simpatia. O Correio é uma estatal, uma empresa pública, e naquela época, na década de 80, e até hoje, é considerada uma instituição de muito respeito, que é o sigilo, a ética. E ele cumpriu o seu dever com maior honradez, sem falar da pessoa, do pai, da família, do amigo, né? Então, deixo aqui um abraço para ele, e externo também a todos os outros funcionários do Correio que se aposentaram ali também. Muito obrigado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria, neste instante, de saudar, cumprimentar os nobres colegas parlamentares aqui da casa e também o pessoal que sempre está aqui presente, nos prestigiando, os que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Grandes batalhas resultam sempre em grandes vitórias. E cada vitória começa pelo primeiro passo, pela primeira ação. E os nobres vereadores desta casa merecem todo o respeito e aplausos pelas lutas. Várias lutas formando uma grande frente de importantes conquistas. Muitas delas já se tornaram públicas através das sessões nossas, as sessões de Câmara. Outras virão. Eu gostaria apenas de deixar registrado que no dia 29 de abril estivemos eu e o nobre vereador Daniel, juntamente com o vice-prefeito Zé Miranda, em São Paulo. Passamos pela Secretaria de Esportes, e na Secretaria de Esportes
um kit bastante importante para os nossos jovens e crianças, que naturalmente receberão esse kit como um incentivo para o esporte em Caconde. Eu poderia até elencar aqui quais são os itens, mas eu acho que ficaria bastante longa a minha fala, então eu deixarei de fazê-lo, mas importa salientar que realmente é um kit bastante rico. E, por fim, o que eu acho também da mais alta importância é que nós estivemos na Secretaria de Meio Ambiente, numa reunião bastante importante, que foi marcada, agendada pela deputada federal do Podemos, que é o partido do nobre colega Totti e do nobre colega Daniel, para tratar dessa questão que é uma preocupação de todos os nossos vereadores, é uma preocupação do senhor prefeito, é uma preocupação da nossa comunidade, que é a questão da água. E grandes e importantes avanços ocorreram naquela reunião, que na verdade é uma extensão de tudo o que se tem feito aqui na Câmara e lá na Prefeitura, para que esse problema realmente seja solucionado de forma efetiva. Então, o nosso muito obrigado à deputada Renata Abreu por estar realmente abraçando essa questão, esse problema, com toda aquela sensibilidade que lhe é própria e aquele carisma, porque nós fomos realmente muito bem recebidos na Secretaria do Meio Ambiente e, como já destaquei, foi uma reunião da mais alta importância, os frutos virão. E também estive no último dia 2 de maio, a convite do prefeito de Vargem Grande do Sul, o prefeito Celso Ribeiro, e naturalmente foi uma agenda costurada pelo Paulo Auriliete, que é assessor parlamentar do deputado Gilmaci Santos, que na oportunidade honrou Vargem Grande do Sul e a nossa região com a sua presença, ao lado de Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos, e na oportunidade o doutor Marcos Pereira fez uso da palavra, colocando-se à disposição da região e de Caconde. E, aproveitando o ensejo, eu solicitei ao deputado Marcos Pereira emenda parlamentar para custeio de cirurgias ambulatoriais eletivas no valor de R$250 mil para a nossa saúde local. E o deputado nos garantiu que se empenhará para que esse recurso seja destinado a Caconde. Por fim, é muito importante essa iniciativa do nobre vereador Maguim, porque geralmente as homenagens são feitas quando as luzes se apagam aqui no plano das formas para aqueles que notáveis serviços prestam à coletividade, sobretudo funcionários públicos, municipais, estaduais, etc. Então, acho da mais alta importância essa iniciativa. E em se tratando do João Batista Pereira, é justíssima realmente a homenagem, não só pelos serviços inestimáveis que ele prestou, e também pela importante escada que ele fez degrau a degrau, chegando ao cargo máximo, sempre dentro daquela humildade que lhe é própria, e a humildade é a chave mestra de todas as virtudes. Portanto, me faz lembrar o grande padre Antônio Vieira, que em um discurso de ouro dele,
afirmou que nunca se viu um humilde cair, mas os soberbos, os orgulhosos, esses nós os vemos derraparem, porque caem dos seus pedestais de orgulho, de vaidades e de ambição. Ressaltando ele que Jesus foi grande na sua humildade e humilde na sua grandeza. E o nosso amigo João Batista, sempre vestido com a túnica da humildade, prestou realmente serviços excepcionais e com aquela educação que lhe é peculiar. Aplausos ao Maguim pela iniciativa e aplausos ao João Batista Pereira, merecedor, sem dúvida, da homenagem. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente, ao pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria justificar minha ausência na segunda-feira passada, foi por motivos particulares. Inclusive, nobre vereador Frank, também fui convidado para estar lá junto com o deputado Gil Maci, né? Mas não pude estar. Mas só para corrigi-lo e ajudá-lo, para lembrar que o kit esportivo também foi empenho do deputado Gil Maci Santos, naquela reunião que tivemos presente, eu, o senhor, o nobre colega Daniel, o nobre colega Davi, né, protocolamos o pedido lá do kit esportivo e o empenho dele resultou nessa liberação. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao deputado João Maci Santos e ao assessor Paulo Alegretti. Boa noite, é só isso, obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra mais um instante. Pois não. Eu fico realmente muito feliz porque os nobres colegas estão realmente atentos e o Totti fez essa importante correção com medida de justiça, porque realmente devemos ao deputado Gil Maci Santos não somente o empenho, mas como todo o carinho e, por fim, a conquista desse kit. Muito bem lembrado, muito obrigado pela correção. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres colegas que estão aqui, aos funcionários da Câmara, o pessoal que está aqui acompanhando também pelas redes sociais. Semana passada fui procurada, professores, alunos, na questão que faltou internet em 2 escolas. E depois, com isso, né, até que foi resolvido, graças a Deus, em 2 dias foi resolvido, o problema que não era para acontecer, aconteceu. Eu sempre vou tomar as dores, né, não só dos animais, como eu sempre falei que ia representar os animais, as famílias, as mães, principalmente, né, os pais responsáveis das crianças que frequentam a escola, creche, enfim. Então, a gente fica preocupado realmente quando falta algumas coisas. E nessa questão da internet veio outras questões também que eu soube, né, que me procuraram para falar que está faltando alguns itens na escola, professores têm que colocar do bolso, às vezes solicitar agora a ajuda dos pais também, enfim. Só queria expor, tá, que fiz um requerimento, que foi lido, né, e eu solicitei informações para ver o que está acontecendo. E queria deixar claro o seguinte: quando a gente faz, faço esse requerimento, quero informações, não é no sentido só de colocar pedra no sapato, né, da educação, por exemplo, mas a gente precisa saber, ter informação para poder ajudar. Eu, como vereadora, eu tenho certeza que os nobres colegas também não querem saber dos problemas, o que está acontecendo, só para julgar e falar, né, criticar a administração, não isso, mas para a gente poder resolver, juntos a gente consegue resolver. Então, eu quero, sim, saber o que está acontecendo, assim como os nobres colegas também eu tenho certeza que querem, para a gente poder somar, para a gente resolver. Volto a falar que eu sou imparcial, a gente é constantemente julgado, né? Quando a gente faz para um lado, a gente mostra o que está sendo feito de bom, a gente é julgado por outro lado. Quando a gente critica o que está sendo feito, é criticado por outro. Então, isso é uma coisa que me dói muito. Eu sempre falo, e vou repetir, eu sou imparcial, não passo pano
em coisas erradas, né? E não vou deixar de mostrar também o que está errado, ou seja, eu estou representando quem votou em mim, quem não votou, a população num todo, e eu vou continuar fazendo isso até meu último dia aqui. O dia que eu achar que eu não dou conta, né, eu peço eu desisto do meu cargo, né? Que eu honro muito, sou muito orgulhosa de estar aqui, muito grata a quem confiou em mim, a quem não confiou, espero que possa confiar, porque é isso, o meu dever é representar a população. Isso pode doer, né, em gregos e troianos, para mim, eu quero representar a população, é para isso que eu estou aqui. A questão da educação também, me procuraram na questão de transporte do bairro Faisqueira, falando que a estrada no bairro Faisqueira está transitável, porém, quando chove, parece que não chega o transporte, né? Então, eu queria entender qual que é o motivo, né? Se está transitável, por que não pode buscar os alunos, né? E tem aquela questão, uns falam que recebe falta, outros falam que os alunos não recebem falta, ou seja, por isso que eu fiz um requerimento também para saber essas informações. Outra coisa, a gente mostra, como eu falei, nesse final de semana eu mostrei o Mirantinho, que é um ponto turístico importante da cidade. A gente recebe, pouco que eu fiquei ali, muitas pessoas pararam ali para tirar foto, fazer vídeo, então, assim, é um dos pontos turísticos, né? Então, a gente mostra o que está sendo feito, e, ao mesmo tempo, a gente é bombardeado, porque tem realmente coisas mais importantes do que os pontos turísticos, eu que o diga, né? Na minha questão animal, então, sei quanto está necessário algumas questões à causa animal, que eu preciso, no meu trabalho diário, como defensora dos animais, eu preciso de ajuda do poder público para fazer. Então, são coisas muito mais urgentes do que um ponto turístico. Mas não é porque é mais importante que não vai ser feito, né? Assim como na nossa casa, a gente sabe que a parte da saúde na nossa casa é muito mais importante do que a questão da limpeza, por exemplo, né? Os itens de alimentação é muito mais importante que o item de limpeza, mas você não vai deixar de manter a higiene da sua casa, porque você precisa comer, então precisa ter para tudo. Assim, acredito eu, que seja na administração pública também. Então, eu vou zelar pelo que é muito importante, para aquilo que não é tão importante, que tudo isso faz um todo na nossa cidade, né? E eu entrei aqui sempre falando, deixei claro que eu não sou só da causa animal, eu vou sim lutar pela educação, pela saúde, pelo trabalho, segurança, né? Estou buscando melhorias nas estradas, na segurança, na parte da saúde, manutenção das ruas, inclusive, voltando ao assunto que eu mostrei, o Mirantinho, né? E aí recebi um bombardeio de críticas, que as ruas estão com mato alto, estão sujas, cheias de buraco. Eu já fiz indicação nessa questão, né, há tempos atrás, a gente está aguardando a limpeza das ruas, inclusive, falei diretamente com o nosso querido ex-vereador, né, o Silvano, que é maravilhoso. Tem uma pena que ele não está entre nós aqui, porque seria muito legal ele ser vereador, continuar o trabalho maravilhoso que ele sempre fez, sempre pronto para atender, tem um carinho enorme pela nossa cidade, é um profissional competente, dedicado. Inclusive, ele também merecia uma homenagem, né? Que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Mas, enfim, o Silvano me garantiu, né, que os trabalhos iam começar hoje, e realmente começaram. Eles fizeram uma limpeza muito boa ali no rio ali do Bequim, né, naquele riozinho do Bequim, no Ribeirão do Bequim. Foi feita a roçada ali. Limparam também a Praça da Nova Estância, inclusive está terminando, está finalizando. Amanhã vai finalizar a Praça da Nova Estância, fizeram a roçada ali. Na praça também do bairro Santa Lúcia. E amanhã também vão para o bairro São José. Ou seja, eu também estou acompanhando isso, a limpeza das ruas, que realmente está muito feio, mato alto, né, nas ruas do centro, dos bairros, ou seja, a gente está acompanhando tudo isso. Então, não é porque a gente mostra uma coisa que está sendo feita que você está esquecendo o que não está. Não, tudo precisa ser feito. Tem o seu tempo, tem a sua necessidade. Aquilo que me procuram, eu estou representando, né? Cada colega aqui está fazendo o seu trabalho, eu estou aqui dentro, estou vendo o empenho de cada um aqui, né? A responsabilidade de honrar cada voto que ganhou, de conquistar a confiança dos munícipes, ou seja, todos estão trabalhando, cada um do seu jeito. Eu sou da rede social, estou constantemente respondendo, até me arrependo às vezes disso, que quanto mais a gente dá a cara a tapa, mais criticado a gente é. Outros colegas aqui trabalham intensamente, né, como o nosso presidente aqui, maravilhoso, um trabalho competente, ele está direto nas ruas, falando com a população, ou seja, nenhum aqui merece de ser desrespeitado. Muito pelo contrário, estamos todos aqui com o mesmo objetivo, né? É isso, desculpem me alongar, tá?
Mas é isso, vamos confiar que a gente está trabalhando. E não é defendendo a administração ou atacando a administração, não se trata disso, se trata de a gente amar a nossa cidade, cada um aqui desempenhar o seu papel da melhor maneira possível para a gente junto ter o melhor. Né? E quem não conhece o trabalho, faça o favor de vir aqui, acompanhar aqui pessoalmente, né? Que é muito melhor. Pode acompanhar pela internet também, mas aqui pessoalmente acompanhar os trabalhos e pelo site da Câmara também, está tudo registrado o que a gente está fazendo. Então, falar que não está sendo feito é uma covardia, é uma coisa muito feia. É isso. Muito obrigada. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente, à mesa, aos nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Bom, eu queria, primeiramente, falar de uma indicação que a gente fez em conjunto, eu, o Edinho e o Paulo, a respeito ali do entorno ali do cemitério do velório municipal, especialmente ali na rua Cataguases, na Dr. Pedro Toledo, né, principalmente durante a realização dos funerais, né, ali acaba ficando um transtorno, principalmente quando impede ali, próximo ao velório, algumas pessoas vão até ali que está impedido, desce contramão ao Dr. Pedro Toledo, na rua Pio XII também eles estacionam dos dois lados, e às vezes veículos maiores assim acabam tendo dificuldade para estar virando ali. Já teve alguns casos de acidente também que foram relatados lá por moradores, né, e o trânsito ali, tanto para pedestre quanto para pessoas que vão até os funerais lá, está bem intenso, assim, principalmente nessas datas. E uma outra indicação também é a questão da instalação de uma torneira para a hidratação das crianças, né, próximo ali à areninha, porque uma que já existe lá próximo ao ginásio está um pouco distante e tem um barranco, tem um lugar um pouco difícil. Então, a gente teve lá bastante mães, nos abordou, e a questão das crianças também, né, para melhorar um pouco, fica mais próximo ali, fica mais fácil e não corre o risco de acidentes também. Né? Então, hoje é só, senhor presidente. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu usei o expediente, acabei falando um apanhado geral de maneira de que eu estava pensando há um tempo e foi meio sem protocolo, porque a gente vai sentindo e é preciso expor, né? Porque o papel nosso, ele é fiscalizatório, ele é incisivo. E essa é uma responsabilidade da qual eu levo e eu preciso expor. Falo disso que no começo do ano, um ato impensado do prefeito, naquela questão da prainha, se não é uma atuação firme da vereança, teria se praticado uma injustiça. Não estou entrando no mérito do tamanho da injustiça, mas estou dizendo que há um passo de errado que foi dado. Quem esteve com o amparo aqui foi uma questão vereança, lei, falou, opa, espera lá. E vencemos. É daí para mais. Sempre vai ser assim. Essa é a atuação. Foi assim, será assim, e com mais refino agora, com mais experiência, com a possibilidade de enfrentar temas que a gente nunca enfrentou. E eu sei que administrar é difícil. Portanto, você não é obrigado a participar de eleições e participar de gerenciar uma prefeitura. Você vai porque você acha que você pode contribuir com a cidade. Então, leve essa responsabilidade a cabo. O tamanho da pressão que for, não me interessa. Não me interessa, porque eu também estou aqui. Eu respondo legalmente por isso. Pelo que eu falo, pelo que eu faço e pelo que eu não faço. Então, eu sei a medida certa do que é possível ser cobrado, elogiado e repensado. E é nesses termos que a gente precisa olhar e falar, olha, prefeito, e se ele tiver humildade e sabedoria, ele revê conceitos, ele revê decisões. Porque a falha passada foi não ouvir, achar que tudo que era falado aqui não servia para nada. Uma falta de humildade tremenda. Se esse problema for repetido agora, esquece, isso aqui já está fadado a não dar certo. Espero que não. Tem bons princípios que não, inclusive. Então, minha torcida e minha cobrança é para que o ouvido seja aberto,
que dê atenção aos documentos, os prazos, o respeito da Câmara. As coisas acontecem. E aí, faz um tempo que eu estou olhando, vamos dando tempo, vamos vendo as coisas acontecer, para a gente opinar. E eu costumo fazer essa opinião com base no que é o pensamento de uma cidade pequena, com orçamento curto, possibilidades mais dificultadas por conta desse cenário, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que é instância turística, que é conhecida no estado de São Paulo inteiro, que é conhecida no Brasil inteiro. Estava em São Paulo lá esses dias na Alesp, e todo mundo sabia que era Caconde, que leva o título de instância. É preciso bater forte nisso. Só que não é porque é uma instância turística que a gente vai dar atenção apenas para isso, porque tem um mundaréu de coisas acontecendo, e elas têm urgência. Então, olhando para isso, olhando para o que os governos, tanto estadual e federal, oferecem, é dali que a gente começa a buscar soluções. Foi falado semana passada falta de médico. Sexta-feira passada, o governo federal, através do Mais Médico, liberou um médico para Caconde. Está lá, disponível. Só fazer a solicitação. Espero que já foi feita. Porque se está faltando, o governo está pagando, tem um médico à disposição. Fomos contemplados. Existe uma infinidade de projetos e programas que a gente não sei se está batendo firme. O PAR, por exemplo, é uma adesão que o governo municipal tem que fazer, mapear de dados, para que a gente busque recursos na educação. Que, presidente, as escolas estão defasadas, estruturalmente falando, seja de pintura, seja de estrutura básica. E a gente tem que buscar onde? No governo federal. E, para isso, tem que fazer adesão no PAR. E, para isso, fazer adesão no PAR, tinha que ter feito adesão à criança alfabetizada, que só foi feita a adesão no ano passado porque eu cobrei. Foi feito na última instante, assim, no segundo tempo. Ainda bem que eu cobrei, mais um ponto. E esse é um requisito para fazer parte do PAR hoje, para depois que a gente busque recursos lá no governo federal. É assim que vai ser transferido o dinheiro da cultura, porque, senão, executar é certo e os prazos corretos do governo federal, não participa do segundo semestre, que vai dar dinheiro de novo. A gente está quase perdendo o prazo aqui agora. Está desde o ano passado. Farmácia popular. Falta remédio. Eu fui buscar remédio semana passada para mim e faltou o meu remédio, que está na lista disponível. Ainda bem que eu tive condição de buscar os meus medicamentos e pagar por eles. Mas muita gente não tem condição. E a gente continua as reclamações dos remédios básicos da cidade. E aí a gente foi sentar em casa e disse, caramba, não tá. Temos o farmácia popular, o governo federal está injetando grana nisso, que utiliza-se a rede privada para auxiliar, desafogar os medicamentos, os insumos para as pessoas. Eu vejo muito pouco desse programa no município, a não ser o básico aqui nas farmácias, um cartaz simples. Eu não sabia profundamente, eu tive que sentar e estudar decreto, lei, programa. Tem uma dezena de medicamentos de hipertensão, diabetes, saúde menstrual das mulheres, gratuito, anticoncepcional, tudo de graça, fralda geriátrica, que pode ser pego aqui na farmácia, atravessar a rua buscar, em todas as farmácias do município. Eu não vejo uma política efetiva de divulgação e vinculação do município à farmácia popular. Por quê? Está aí um questionamento que virou requerimento, uma observação. Então, ou seja, eu acredito que isso é uma ajuda, né? Então, o ponto que eu trago aqui, dentre tantas indicações e tantos requerimentos, é para que a gente busque acelerar essas parcerias com esses programas, para que a gente possa buscar recursos e orientações, que é principal, uma vez que no município a gente não tem uma questão técnica tão favorável, e busque de cima para baixo fortalecer. Eu falo isso porque foi através da Secretaria do Meio Ambiente que se foi conseguido um recurso para começar a tal do Cristais, por exemplo. Então, ou seja, são secretarias que têm fundos de dinheiro
oferecendo. E, para isso, você tem que fazer adesão a esses programas, todos eles, para que a gente possa chegar lá no deputado, chegar no ministro, chegar no senador, chegar toda essa gente e falar, olha, meu município fez adesão a isso e eu posso requerer esse dinheiro e esse programa, enfim. É só assim que funciona. Eu sei que tem muita gente séria lá dentro. Conheço muita gente boa lá dentro. Sei mesmo, isso eu não tenho dúvida disso. Mas é preciso calibrar as coisas. É preciso imediatamente calibrar a educação. Para ontem, já passou 5 meses. É um horror que está acontecendo lá. Então, é um medo, é um prognóstico, mas também a gente tem que ter expectativa de melhora. Hoje, tem um ponto naufragando aí. Revemos isso. E volto a dizer, é necessário um prazo razoável para a gente discutir a reformulação da prefeitura. E volto a dizer, se for mexer no plano diretor do que foi encaminhado, precisa ter participação popular. Não pode os seus diretores mexerem sem participação popular, porque é um objeto que ele é feito e construído através de participação popular. Se for mexido de gabinete, é visto de informalidade incrível e não pode vir para cá. Porque semana passada o presidente informou e aí me trouxe a cabeça. Cheguei em casa e falei, não, isso está errado, vamos ter que cobrar. Então, que fique avisado que, se for trazer para cá, que faça as adaptações mais públicas para a gente saber de onde saiu aquela decisão. Isso é o básico do plano diretor. Não é burocracia, é lei. Então, é isso. Então, eu estou aqui para informar, direcionar e colaborar, como o sempre faz. E finalizo dizendo que, em breve, essa semana, devo protocolar um projeto de lei vinculado à questão dos MEIs, dos empreendedores da cidade, fazendo jus aos requerimentos e indicações do qual é preciso e possível favorecer legalmente os empreendedores da cidade, o comércio da cidade, os artistas da cidade, através de legislação e programas do governo federal. E, para deixar isso gravado de maneira legal, isso vai ter que ser votado também, para que a gente tenha instrumento para cobrar ao prefeito que isso é necessário. Peço palavras, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público. Boa noite, pessoal de casa. Então, vem aqui, né, eu e o Danilo, o Edinho, fizemos uma indicação para fazer uma reforma na capela do cemitério dos IP, né, uma pintura. E aqui também, peço também que possa fazer uma pintura também no cemitério municipal aqui também, porque é um lugar que já é triste, né, mas os entes queridos da gente estão todos lá, né, quando morrem, vão para lá, e é um lugar triste. E no dia 2 de novembro, vem muita gente, o pessoal, parente, né, feriado, vai lá, e sempre aquela igreja, né, está ali apagada. Então, poderia deixar mais assim, viva ali, né, que nem tem a missa nos 2 cemitérios, e para ficar um lugar que é um ambiente triste, que a gente está ali, mas parece que aquela igreja, aquelas pinturas velhas, tudo fica mais triste ainda. E aqui no cemitério municipal sempre tem problema com tomada, quando a gente vai ali na missa, já faz tempo. Então, que a prefeitura possa estar olhando com carinho, né, para poder estar fazendo e realizar esse serviço, para quando a gente vai fazer uma visita lá, passa na igreja, ver aquela igreja bonita, né? Isso deixa a gente mais um pouquinho feliz, né? Ajuda a gente ver bonito, né? O pessoal de fora vem, isso é muito bom. Então, quero agradecer a todos, é isso aí. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite aos companheiros dessa Casa Legislativa, boa noite à plateia que aqui se encontra, boa noite à pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz uma indicação ao prefeito municipal que seja estudada uma possibilidade de uma criação na área de atividade multidisciplinar que completa para uma caminhada, corrida,
de ciclismo, um trajeto que liga o Aquário Municipal ao Parque Prainha. Ali trata-se de uma região que já é utilizada por muitos munícipes para a prática de atividade física. A criação de uma estrutura adequada e segura com divisões para cada tipo de atividade, incentivará hábitos saudáveis, promoverá o bem-estar da população e poderá transformar o local em um importante ponto de lazer e qualidade de vida. Obrigado. Senhores vereadores, pessoal presente aqui, pessoal de casa, uma boa noite a todos. Parabenizo a todos vocês, vereadores, pelas atuações, pelos requerimentos, pelas indicações e que são reivindicações de nossa população. Todos nós estamos trabalhando dia e noite praticamente, porque a gente fica preocupado com tantas reclamações, com tantos anseios, e é através das indicações e dos requerimentos que levamos ao conhecimento do prefeito para que sejam solucionados ou amenizados os problemas de nossa cidade, que não são poucos. Então, eu parabenizo a todos vocês, vereadores, pelas atuações em todos os setores. Estamos todos nós imbuídos num só pensamento, num só coração. Caconde, Barrânia e o nosso município, que a gente fica muito preocupado. E nós sabemos que uma administração realmente não é fácil, com poucos recursos, mas é claro que a gente tem que cobrar também o prefeito, cobrar os assessores, porque nós também somos cobrados nas ruas, nas redes sociais, mas eu mais conversando com as pessoas e sempre orientando da melhor maneira possível. E esse trabalho, nós fomos eleitos diante de uma eleição muito concorrida, com praticamente aí 100 candidatos a vereadores, e nós tivemos o privilégio de sermos eleitos. E a responsabilidade é grande. A nossa responsabilidade aumentou ainda mais quando aqui tomamos posse e estamos defendendo os interesses de todas as pessoas, de todos os munícipes. E é claro, a gente cobra, sim, realizações, e, a meu ver, eu acho que falta na prefeitura, como o Richard bem explanou em suas falas aqui, teria que ter uma pessoa responsável, um assessor talvez, para que acompanhasse sobre os convênios, e que ficasse atento em tudo aquilo que tem que ser feito, porque às vezes a gente cobra o prefeito e às vezes talvez não tenha informação. Mas eu acho que falta, sim, um cargo ali na prefeitura exclusivo, como eu sempre dizia, né, conversando com as pessoas, é um para-raio. Ali ele tem que saber de tudo o que se passa e o que tem que ser feito, através de convênios, o que pode ser feito, o que não pode, para que a gente receba os recursos, e por ser uma instância, somos, vamos dizer assim, favorecidos em termos de recursos estaduais e federais. Eu acho que falta mais empenho, mais dedicação, e fica aqui o meu pedido ao prefeito também, que seja sempre humilde, né, em nos ouvir o que os vereadores falam aqui nas sessões, através de requerimentos e através de indicações, que dê a atenção necessária, para que aí sim, juntos, nós estamos aqui para o bem de Caconde, para o bem de todos. Mas é claro, que fique bem claro também, o que for bom, tenho certeza de que todos nós estaremos aqui prontos para ajudar.
nenhum de nós aqui é vereador de Cabresto. Todos nós aqui temos as nossas responsabilidades. E isso nós vamos fazer até o final de nosso mandato. Quanto ao que o Richard também explanou ali, falta também, o que é preciso ser feito, que a Prefeitura traga um técnico de segurança do trabalho, para que ele faça um apanhado geral na Prefeitura, em termos de insalubridade, verificar que grau que é, se é grau médio, se é grau máximo, grau mínimo, porque aí evita também os processos trabalhistas e, é claro, se tornam depois em precatórios. Então, falta isso na Prefeitura também, trazer um técnico de segurança do trabalho, fazer um apanhado bem feito em todos os setores da Prefeitura, para que não venha acontecer o que a gente sabe, que já arrasta por diversas administrações. Então, fica também esse pedido ao prefeito também, e até porque, se a gente for ver, no cemitério local, não tem no quadro da Prefeitura a função de coveiro. Então, todos são pedreiro. Quando chega na hora de uma aposentadoria, eles têm que entrar judicialmente para provar que exerceram aquela função. Então, vejam a dificuldade. E aí, depois, se entrar com uma trabalhista, também vão ter os direitos também. Então, tudo isso, uma administração, ela tem que estar atenta, tem que estar voltada para o interesse de todos, mas preocupado também com o dinheiro público. Quer queira ou não, despende-se aí milhões de reais aí em precatórios. Se tivesse contratado um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, tudo isso não teria acontecido como aconteceu em outras administrações. Então, fica também um alerta, mais uma vez, ao prefeito. E durante essa semana passada, várias pessoas com o carnê do imposto predial em mãos, questionando sobre, não sobre o valor cobrado, mas, se vocês virem os outros carnês anteriores, ele é bem discriminado, a área construída, a área do imóvel, a área do terreno, enfim, ele é bem discriminado. Nesse atual, está simplesmente o valor, mas não fala, não está discriminado se é o terreno, se é só a casa, se é as outras benfeitorias. Então, está faltando, vamos dizer assim, a primeira página de informação nos carnês de imposto predial. Então, fica o meu pedido também aqui, que seja expedido, solicito ao diretor da Secretaria, para que se peça ofício ao prefeito solicitando essa informação, se é erros da empresa que confeccionou, mas houve essa falha no carnê. Se vocês pegar o carnê de vocês anterior e pegar o atual, vocês vão verificar essa ausência de informações, porque as pessoas precisam saber realmente o que está pagando. Não, eu estou pagando o imposto da minha casa, mas estou pagando também a garagem, a piscina, a área do terreno, enfim, ela vem toda discriminada, e nesse atual não está. Então, várias pessoas vieram reclamar, inclusive levaram até na minha casa, várias pessoas foram levar para mim, está correto, eu posso pagar? Eu falei, não, claro, pode pagar, né? Mas fica aqui também essa reclamação aí das pessoas. E lembrando também a todos que domingo é o Dia das Mães. E eu aproveito a oportunidade para parabenizar todas as mães do mundo todo, aquelas que nos amaram e nos amam realmente. Fica aqui os meus parabéns a todas as mães, e que elas sejam iluminadas pela luz que vem do alto, e que, fortificadas pelo amor e bondade de Cristo, elas possam vencer
as dificuldades que surgirão em seus caminhos. E a gente sabe muito bem disso, né? O valor de uma mãe. Parabenizo todas as mães e as futuras mamães também. Que Deus abençoe as mães de Caconde, de Barrânia, do nosso município, mas as mães do mundo todo, para que haja paz, para que elas sejam reconhecidas, para que elas sejam valorizadas e amadas, porque depois que falece, muita gente se arrepende de não ter dito à sua mãe: mãe, eu te amo. Uma boa noite a todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir.